assim. Dá uns tapas na cabeça, fala, vai, como é que você pode aprender, né, com essa experiência que está sendo partilhada ali? E aí é inevitável que às vezes ele te leve para outras linguagens, né? Que ele mistura todas elas. No teatro você São dança, pessoas. você canta, você escreve, são pessoas de diferentes vivências, diferentes etnias, diferentes culturas. Exatamente. E também, às vezes, o enredo que o trabalho ali que está sendo produzido, o texto, todo aquele local, né, a história que está sendo contada, também te leva a fazer a análise de um lugar crítico, né, político. Não político partidário, mas o político mesmo, da construção das relações sociais mesmo. Como é que é essa dinâmica, né? Para tentar entender tipo, o que é poder, o que é querer, o que é desejar, e tudo isso como influencia num projeto para aquele lugar. Tudo isso. Principalmente o quanto ele influencia no lugar. Porque, assim, a gente tem uma ideia de que na periferia, nas comunidades indígenas, por exemplo, né, nas florestas, ou na própria periferia, no sentido urbanizado mesmo, da cidade, a gente tem uma ideia de que não acontece processo artístico lá. Parece que é assim, né? Se você pensa, por exemplo, políticas públicas que estão sendo pensadas de um lugar de poder, as pessoas que estão lá, elas estão sempre pensando assim, nós precisamos levar arte para as periferias. E é um equívoco, porque já tem arte na periferia, né? Acho que o que precisa ser pensado é a descentralização dos recursos, né? Como é que você pode fortalecer, apoiar, né, de algum jeito, e não essa visão assistencialista, como se lá não tivesse cultura, como se lá não tivesse arte. Tem arte pra caramba, tem cultura pra caramba. Tem o hip hop, trabalhando com seus elementos. Exemplo, digamos assim, para a periferia, a gente pega e coloca um espaço, né, multicultural, que é uma coisa que dá o espaço para a galera, que, digamos assim, vai fazer uma batalha de rima, vai fazer um slam, vai fazer, ou então uma oficina de arte para as crianças poderem ir lá, ou tem muita gente que joga capoeira, coloca tudo, digamos assim, capoeira, não sei, 2 vezes a semana, um slam, uma vez no mês, batalha de rima toda semana, aí coloca ali a gradezinha certinho, né? Que aí não incomoda tantos vizinhos. Eu acho que, assim, acho que a arte, essa coisa de se manifestar coletivamente para fazer arte, sair, se organizar, ir para a rua fazer arte, igual é a dinâmica das batalhas, dos slams, né, dos saraus, isso sempre vai incomodar em algum nível. Primeiro porque não é familiar, de algum modo, algumas pessoas estranham quando isso acontece, né? Quem está no controle dessas narrativas do que é a construção cultural de um espaço, geralmente você pensa poder público, né? Secretarias, quem está ali na gestão administrativa, ela sempre vai se incomodar um pouco com algumas manifestações, porque essas manifestações elas vão surgir de um lugar crítico, de um corpo que está sendo atravessado pela dinâmica política que está sendo pensada. Se você é uma pessoa racializada, inevitavelmente isso vai estar presente na sua obra, de algum jeito. Você vai fazer críticas, você vai fazer leituras críticas a respeito disso que você está sentindo, vivendo, experimentando, isso vai estar na tua obra. E de algum modo, para essas pessoas, isso pode soar como uma espécie de denúncia, né? Tá dizendo, olha, esse menino Tefon, que tá se dizendo agora poeta, e tá gritando os poemas dele por aí, eu não sei se vocês perceberam, mas a poesia dele bate forte aqui na nossa gestão. Vamos cooptar. Isso daí, engraçado, cara, o que eu vou fazer... É porque eu gosto de história, né? Não sei se você já viu o podcast História Preta, que já faço uma indicação pro pessoal. O podcast História Preta, ele tem feito uma parte agora, que ele tá comentando muito sobre como as pessoas que faziam os eventos no passado eram canceladas. Era numa época diferente, né? Uma época de... Vou dar o contexto, ditadura, né? Da ditadura militar. Mas a gente não vive numa ditadura, né? Longe de mim dizer isso. Mas na ditadura que acontecia lá, tinha os momentos que os negros eles queriam fazer os eventos dele, porque os brancos tinham os eventos deles que eram fixos e os negros não podiam fazer os eventos deles. E aí, como que a pessoa ia chegar a falar, não, eu quero que meu evento seja nesse lugar, e tava dando certo com os movimentos. O movimento Black Hill, do Rio de Janeiro. Tava dando tudo certinho lá, encaixando. Só que aí chegou um momento que a polícia recebeu uma ordem para prender o organizador do local. Dizendo que o organizador do local... E usar ele de exemplo, não só dar uma ordem para isso, também usar ele de exemplo e bater nele. Coisa que foi evitada, porque no momento que ele viu os policiais entrando, ele falou, olha aí a polícia militar para defender a gente.
E aí toda a atenção virou para a polícia militar, que é feita para defender os civis de bem. E eles não estavam fazendo nenhum tipo de coisa ruim ali, eles estavam fazendo uma festa. Mas mesma Sim. coisa que os brancos faziam. É. E fazendo o que os brancos faziam para a burguesia daquela época era considerado algo estranho. Você falou agora, longe de mim dizer que a gente vive numa ditadura, né? E você falou dessa dinâmica da polícia, às vezes com o artista independente. Você tem aí na história, que você gosta de história, a criminalização do samba, né? Tem a criminalização da capoeira, também é um exemplo. A lei da vadiagem, né? Que tinha seus logo recortes. depois que um monte de gente perdeu a casa.